Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 11 de setembro de 2024. Vamos falar hoje sobre os custos dessa guerra criminosa movida pela Rússia contra a Ucrânia. Vamos falar também o quanto está acelerando a queda da economia da Rússia, que está já em queda acelerada. E também quero falar sobre os confrontos no teatro de operações na terceira parte. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês inscritos no canal. Muito obrigado. Essa economia de guerra chamada, que hoje virou a economia da Rússia praticamente, ela, para você calcular quanto que custa a economia de guerra, tanto na Rússia como na Ucrânia, no modo antigo, nas guerras antigas, né, não é tão difícil assim. Você precisa pegar o custo de todo o material bélico, de munições, armas, mísseis, aviões, navios, tanques de guerra, etc. Tudo que for material bélico que foi usado na guerra, que foi destruído na guerra, né? Soma tudo isso, você vai ter um valor, você vai ver o que você perdeu efetivamente. Você vai adicionar esse custo, o custo das tropas, o soldo, né? No caso, o soldo é o salário das tropas, também quantas tropas perdidas, se você tiver que pagar indenizações, vai ter que pagar pensões, né? Para as viúvas, para os filhos. Então, tudo isso entra nesse custo da guerra que está acontecendo hoje, né? E antigamente era feito assim também, pelo menos até a Primeira Guerra era feito o custo assim, porque os exércitos se encontravam e lutavam separadamente, não sempre em cidades. A maioria das vezes decidiam as batalhas nos campos, né, fora da cidade. Aí você vai chegar à conclusão do custo da guerra, mas hoje a situação mudou, hoje a situação é muito diferente. Não é apenas o custo do material bélico e todos esses itens que eu falei. Hoje tem as sanções, que é um ingrediente novo acrescentado a essa guerra. E no caso, um grande prejuízo, o maior prejuízo aí vai ter a Rússia com isso, né? Que ela perdeu valores bilionários com a saída de empresas por causa das sanções. E também teve a questão da Ucrânia, que está bombardeando, já há um ano pelo menos, a infraestrutura, e a infraestrutura econômica da Rússia, ou seja, ferrovias, refinarias de gás e petróleo, etc. Já debati bastante sobre isso, não vou falar muito em detalhes sobre isso, que já falei em outros vídeos. Pontes, estradas, etc. E isso, quero também dar um dado importante, né? A Rússia já lançou mais de 43 mil mísseis, e um míssil custa mais de $1 milhão. Normalmente tem mísseis aí que custam 5 milhões de dólares só o míssil. Então, valores muito grandes, ou seja, essa guerra, o prejuízo que não volta, não tem retorno isso aí, né? E o custo dessa guerra está aumentando muito. E em 2024, essa guerra com certeza será 50% mais do que foi em 2023, segundo cálculos de especialistas economistas que estão acompanhando essa guerra. E se a Rússia continuar essa guerra particular do Putin, que essa guerra é dele, ele que começou, do ditador russo, esse custo tenderá a aumentar muito mais e não vai ter controle sobre ele. Mas para isso precisa ter receita. O impacto econômico na Rússia é muito grande, né? É muito grande na Ucrânia também, mas eu diria na Rússia é muito grande. Muito maior será porque a Rússia não tem alguém que está ajudando a financiar essa guerra, a armar a Rússia. Não tem. Ela tem que comprar do Irã mísseis, drones, ela tem que comprar da Coreia do Norte mísseis, etc., né? E por um número limitado e aí tem as sanções, né? As sanções, qual é o grande problema da Rússia? A Rússia um número muito grande de países sancionou a Rússia. Se você comparava, não, mas a Venezuela também foi sancionada. Mas a Venezuela foi sancionada por um outro motivo, já há alguns anos, mas o efeito não é tão grande quanto contra a Rússia, porque menos países aderiram a essas sanções. E a maioria dos países ocidentais aderiram às sanções
contra a Rússia. E eles eram seus clientes e deixaram de ser seus clientes, de comprar produtos deles. Aí ela foi procurar outros clientes, no caso foi procurar a China e a Índia, que ela vende e a bem abaixo do preço. Inclusive o Brasil, que é o principal comprador de óleo diesel, está comprando por um preço bem abaixo do mercado, né? Então, mas são esses países que estão de fato ajudando a Rússia, mas não com preço de mercado como deveria, como normalmente é cobrado, entre outros países. Então, ela está tendo uma perda, o preço da guerra, que a Rússia começou criminosamente, ela está pagando um preço econômico muito grande, o que está levando à queda, à quebradeira dentro na economia da Rússia. E os Estados Unidos e aliados, então, também estão sancionando agora, e a China deu uma segurada agora, porque os Estados Unidos deixou de lado das ameaças, que foi lá, inclusive, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, foi à China falar com Xi Jinping, foi falar com os dirigentes chineses e alertou para que a China não ajudasse a Rússia, que notaram que ela estava começando a ajudar, não mandar armamento, mas mandar alguns insumos para fabricar armamento. E agora a China retraiu-se, inclusive retraiu-se no comércio, porque os Estados Unidos da América e a União Europeia estão sancionando empresas chinesas que estão fazendo transações comerciais, ou pelo menos estavam, com empresas russas que foram sancionadas. Como a maioria das empresas russas que atuam nesse mercado de óleo, de combustível, né, foram sancionadas, inclusive bancos foram sancionados. Aí a China recuou um pouco porque ela não quer entrar nessa. Essa guerra não interessa para ela, que ela vai se prejudicar muito com isso, né? E essas empresas russas sancionadas continuam e continuarão sancionadas. Isso tudo tem um significado de longo prazo na economia russa, né? Muitas empresas saíram de lá, né? Deu as sanções, elas saíram de lá. Também levaram bilhões fora, né? Essas empresas tinham ido para lá por quê? Como a Bosch, BMW e outras, né? Elas foram lá para construir, explorar mercados e também para fazer parcerias, ou seja, a tecnologia seria transferida para os países, né? E eles perderam tudo isso, porque eles não têm tecnologia. E o que mais importante, talvez eles tenham perdido, de muita coisa que eles já faziam, é a cadeia de suprimentos, a cadeia de insumos, que hoje o Ocidente não vende nada para a Rússia, e não pode vender, né? Eles compram alguma coisa no mercado negro contrabandeado. E os ataques de ucranianos que estão fazendo de longo alcance, ontem à noite, por exemplo, Moscou foi atacada, né? Mas não atingiu nenhuma refinaria, desta vez em Moscou, como as outras vezes. Mas já começa a deixar esses ataques, eu acho que são muito bons que a Ucrânia esteja fazendo, porque começa a preocupar a população russa, que estava indiferente, que existe uma guerra, que o Putin diz que não, é uma operação especial, ou seja, tem que fazer o povo russo se encher o saco disso e dizer para esse ditador, cai fora. Cai fora porque não queremos guerra, e agora a guerra está chegando nos russos. E tem que chegar justamente para eles sentirem na carne que eles também não querem guerra, assim como os ucranianos não querem e não queriam guerra. Então, foi muito importante, e acredito que agora mais e mais a Ucrânia vai atacar alvos nas cidades da Rússia, assim como faz a Rússia contra a Ucrânia. Historicamente, o custo de uma guerra baseava-se sempre, então, como eu disse, em equipamento e pessoas. Agora, isso é muito complicado calcular o custo de uma guerra, né? Como eu disse, por exemplo, só mísseis, né? Antigamente não tinha mísseis. E mais de 43 mísseis contra a Ucrânia a Rússia lançou. É possível para a Rússia ganhar a guerra, né? Com todas essas coisas? Eu acho que não, né? Eu acho que o que vai definir é essa conjunção militar dos fracassos dela, tanto que ela está indo para procurar armamentos e mísseis em lugares como Irã e Coreia, de tecnologia mais baixa que a dela, porque ela já não tem mais condições de produzir. Se ela conseguisse produzir na mesma velocidade que gasta, ela não compraria deles, né? Então, ela deixou de produzir na quantidade que ela precisa. E a Rússia anunciou, vocês vejam uma coisa só, em 2024, ela anunciou que em 2023 a economia dela cresceu 4,6%. Isso no papel torna a Rússia uma das economias mais fortes do mundo desenvolvido, do G7.
Um país que está cheio de guerra, está sendo bombardeado, a economia destruída, e cresceu os 4,6%. Que nem os Estados Unidos, que nem a Inglaterra, né? Que nem a França, que nem a Bélgica, a Alemanha, etc. Aí todo mundo ficou, bom, essa economia, pelo menos no papel, funciona. Os números podem ser enganadores, né? E acho que fizeram isso propositadamente. Mas ele está com uma inflação de 9%. E os juros estão a 18%. Apesar do papel mostrar que ela teve aquele valor positivo no PIB dela, esse crescimento é no PIB dela, a Rússia está com a queda acelerada. A economia dela está com sérios problemas. E ela tem falta de mão de obra, resultado, baixa taxa, essa falta de mão de obra é pela baixa taxa de natalidade e elevada taxa de mortalidade, que inclusive tem a ver com a guerra, essa alta taxa de mortalidade, que acelerou muito, sempre de jovens entre 18 a 30 anos são os que estão morrendo, que estão na idade fértil reprodutiva. Altos níveis de imigração desde que a guerra começou. Em torno de 3 milhões de mão de obra especializada, inteligência, cientistas, engenheiros, médicos, outros professores, abandonaram a Rússia e não pretendem voltar, pelo menos enquanto Putin estiver no poder. E a despeito desse índice bonito apresentado no papel do PIB, a Rússia está à beira do desastre. Não tem como ela ganhar essa guerra. Está um pouco longo, mas eu quero aqui rapidamente falar sobre vou fazer um resumo, não vou fazer uma análise no front, no teatro de operações, no front de Donetsk. Houve 1.308 baixas dos russos na data de ontem. 1.308, quase 1.400. Subiu muito, estava em 900, estava em 1.000, depois foi 1.100, 1.200, agora está beirando 1.400 diários, quase isso. Houve 112 confrontos no teatro de operações da Ucrânia, sendo que em Pokrovsk houve menos ataques, 27, em Kurakiv, 22, em Lima, 19, em Kupiansk, 13 e em Toretsk, 9. Notaram uma coisa? Os números estão diminuindo. O que isso está significando? A Rússia está abandonando Pokrovsk, ou essas que são as principais cidades que eram atacadas. Lembram-se que Pokrovsk eram 40 ataques por dia, chegou a ser 60, e aí veio diminuindo. É o número mais baixo que eu vi até agora. Será que vai continuar baixo assim? Eles estão esgotando, morreu tanta gente, está faltando tanto material, ou tantos depósitos de munições que a Ucrânia destruiu, que eles já não têm mais munições. É uma coisa para pensar, mas de fato diminuiu bastante. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para a humanidade.